Oi, gente, nós somos a turma de Fisioterapia 2017/1. Estamos fazendo a matéria de recursos em Fisioterapia 1 com a professora Lígia Loyola e o nosso grupo irá falar sobre eletrodos utilizados na eletroterapia. O que são eletrodos? Eletrodos constituem a interface que transmite a corrente elétrica através da pele do paciente nas sessões de eletroterapia. Para que servem? São fixados à pele do paciente em duplas para que a corrente emitida pelo aparelho passe de um eletrodo para o outro. Tipos de eletrodos. Os eletrodos podem ser metálicos, utilizados sempre com um meio de condução do tipo esponja ou tela. A esponja é molhada, retira-se o excesso de água e coloca no local, o que aumenta a condutividade. Utiliza-se principalmente para a corrente polarizada. Silicone. Necessita da utilização de um gel para facilitar a passagem de corrente elétrica. A borracha dos eletrodos é feita com carbono, o que aumenta a condutividade. É utilizado com corrente despolarizada. Adesivo. Dispensa o uso de gel, é só colar. Tem um tempo de vida útil que varia de 10 a 15 utilizações, sendo que depois é descartado. Podem ser molhados para aumentar a condutividade. Em resumo, o eletrodo metálico utiliza corrente polarizada e o meio de condução é esponja umedecida ou tela. O eletrodo de silicone utiliza corrente despolarizada e seu meio de condução é o gel. Já o eletrodo adesivo utiliza corrente despolarizada e dispensa o uso de gel. O eletrodo via wireless utiliza todos os tipos de corrente e seu meio de condução é o gel. O eletrodo de vidro utiliza corrente de alta frequência e o meio de condução é o gás, geralmente o ozônio. Posicionamento dos eletrodos. O posicionamento dos eletrodos é de fundamental importância para a obtenção de êxito no tratamento. Quanto maior a distância entre os eletrodos, menor a densidade da corrente nos tecidos intervenientes. Além disso, se estiverem muito próximos, os efeitos da corrente serão localizados na área de pele entre eles. Chamamos de aplicação unipolar dos eletrodos aquela em que um eletrodo está localizado sobre o ponto de maior excitabilidade do músculo ou ponto doloroso, e o outro, em geral maior, está colocado à distância. Na técnica bipolar, ambos os eletrodos estão localizados sobre o músculo a ser tratado e têm o mesmo tamanho. Unilateral. Consiste na colocação do eletrodo em um dos lados de uma articulação. Bilateral. Consiste na colocação de dois eletrodos de um mesmo canal em um único lado da região a ser tratada. Proximal. Consiste na colocação dos eletrodos na parte superior da lesão. Esta forma de aplicação é bem eficaz no tratamento de lesões medulares e nervos periféricos. Distal. Consiste na colocação de pelo menos um eletrodo na região da dor, para garantir que seja percebida a parestesia em toda a área afetada pela dor. Alternada. Consiste na colocação de eletrodos de forma linear, alternando os canais, de modo a conseguir uma distribuição mais homogênea da parestesia na região afetada pela dor. Linear. Consiste na colocação do eletrodo tanto de forma proximal como distal, bem como em regiões com ramificações nervosas relacionadas à dor. Cruzada. Consiste na utilização de dois canais, dispondo os eletrodos de modo cruzado, obtendo uma elevada densidade de corrente na região da dor. Remota. Consiste na colocação dos eletrodos em regiões limitadas, tendo relação ou não com a região dolorosa, podendo ter um sítio remoto localizado próxima, distal ou contralateral à região dolorosa. Emprega-se nessas regiões, na maioria das vezes, estimulação forte. Miótomo segmentalmente relacionado. Consiste na colocação dos eletrodos em músculos inervados pelos mesmos níveis medulares da região afetada pela dor, porém mantendo-se certa distância da região afetada. Região cervical alta.
Consiste na colocação dos eletrodos atrás do ouvido e na parte superior do processo mastoide. Transcraniana. Consiste na colocação dos eletrodos nas regiões temporais. Barreiras. A capacidade de movimentação dos íons varia a cada tecido. Nervos e músculos são bons condutores, enquanto pele e gordura não conduzem bem. A capacidade de condução elétrica do tecido é proporcional à quantidade de água presente nele. Para a aplicação de eletroterapia, o tecido cutâneo é o que oferece a maior resistência. Local de aplicação. Os eletrodos são aplicados no ponto motor, também chamado de junção neuromuscular, que é o local em que o axônio do neurônio motor se comunica com as fibras musculares supridas por ele. Nessa figura, podemos observar os pontos motores do nosso corpo. Higienização. Na manutenção dos eletrodos, fazemos a limpeza de acordo com o material. No silicone, é utilizado apenas a água corrente. Nunca se deve utilizar álcool, detergente ou sabão, pois estes produtos desgastam a composição química do material. Já no de metal, é necessário o uso de água corrente ou um pano úmido com álcool 70%. E o eletrodo adesivo não é higienizável, pois é descartável, sendo utilizado na mesma pessoa em no máximo 15 sessões. Armazenamento. Com relação ao armazenamento, é necessário o cuidado de guardar o eletrodo em locais secos, arejados e protegidos da luz. Valores. O preço dos eletrodos varia de acordo com seu material, formato e função. Os eletrodos de borracha para corrente força têm, em média, um preço de R$ 34,00. Nos eletrodos autoadesivos, o valor pode variar entre R$ 20 e R$ 26,00, o conjunto com 4. Os eletrodos de silicone possuem preços que variam de R$ 20 a R$ 30,00. Caso comprados no metro, são mais baratos. O eletrodo via wireless é novo no mercado, sendo encontrado apenas o aparelho completo por um valor de R$ 7.000. O kit de eletrodos de vidro em um conjunto com 5 pode variar de R$ 88 a R$ 115,00. Dúvidas frequentes. Eletrodo tem prazo de validade? Sim, é importante verificar a validade do eletrodo, pois ela pode interferir no seu funcionamento correto. É preciso fazer tricotomia para aplicar o eletrodo? A tricotomia não é contraindicada. Em caso de muitos pelos, deve-se realizá-la. Todo eletrodo tem um polo negativo e um polo positivo? Não são os eletrodos que possuem polos negativo e positivo, e sim a corrente conectada a eles. O tipo de encaixe do eletrodo é importante para a condução? Sim, cada eletrodo possui um encaixe específico. Por exemplo, é errado usar o cabo com ponta de jacaré no eletrodo com encaixe de pino. O eletrodo é uma fonte de transmissão de doenças? Sim, caso não seja higienizado corretamente, pode ser uma fonte de contaminação de um paciente para outro. Pode colocar o eletrodo em cima de feridas? No caso dos eletrodos específicos para cicatrização, a aplicação pode ser feita diretamente sobre a ferida. É melhor fixar o fio do eletrodo antes ou depois de posicioná-lo no paciente. Não há uma ordem correta para o posicionamento do eletrodo. Isso fica a critério do profissional. No entanto, é mais funcional fixar o fio antes de colocar o eletrodo, para minimizar os incômodos que o paciente possa sentir. Como o eletrodo deve ser fixado próximo a articulações? É necessário atentar-se ao direcionamento do fio do eletrodo, para não interferir no movimento que a articulação permite. É adequado utilizar fita crepe para fixar o eletrodo no paciente? Não, pois a fita pode se desprender durante a contração, desposicionando o eletrodo. Nesse caso, é indicado fixar o eletrodo com a faixa de velcro que acompanha o aparelho.